Muito bem, nós sabemos que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Nasceu de uma maneira tão maravilhosa quando Maria chega ali em Belém, já está nos dias, no momento de nascer o bebê. E ela estava morando lá na região de Nazaré, em Carém, aquela região montanhosa da Judéia, e ela veio até Belém por causa de um decreto de César Augusto. É Deus movendo a história, é Deus movendo reis, Deus movendo imperadores para se cumprir a sua vontade. O seu filho, o Messias prometido, tinha de nascer em Belém. Mas sabemos que o nascimento de Jesus foi sobrenatural. Maria, uma virgem, estava noiva, prometida em casamento, e o anjo de Deus lhe aparece. O anjo Gabriel lhe diz: não temas, serás mãe, conceberás. E este bebê, este menino será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Jesus, então, ali em Belém, ele nasceu. Você conhece a história, vieram os magos do Oriente para visitar, trouxeram presentes e eles tiveram de fugir. A mandado do Senhor, o anjo aparece a José e diz: tome a mãe, Maria, e tome o menino, e vão para o Egito. Eles vão para o Egito, até que morre Herodes, e então eles retornam e vão morar em Nazaré. Nazaré, Jesus cresce, e José, o esposo de Maria, ele é um carpinteiro, ele tem o seu trabalho, ele é bem conhecido, a cidade é pequena, todos se conhecem. Jesus começa o seu ministério e ele vai a Nazaré. Olha o que está escrito em Lucas 4, de 16 a 22. Os islâmicos tomam esse texto para dizer que Jesus é o filho de José, que Jesus é homem. E nós sabemos que Jesus é Deus homem, é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele já existia antes do seu nascimento aqui. Mas vamos ver o texto, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou-se o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Sim, em Nazaré. A Bíblia nos diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não creram nele. Eles olharam para Jesus como o filho de José, o filho do carpinteiro, aquele menino que cresceu, que trabalhou, que conviveu com eles ali em Nazaré. Eles não podiam crer que aquele Yeshua, que aquele jovem era o Filho de Deus que se fez homem. Jesus ali disse: hoje se cumpriu essa escritura, a escritura de que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para operar sinais e maravilhas, mostrar que Deus está entre nós, que o próprio Deus aqui está. Jesus trazendo este testemunho. Eles então dizem: olha, faz algum sinal, faz alguma coisa para que nós possamos crer. E Jesus então diz: olha, na época de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas ele foi curar o sírio, Naamã, o leproso estrangeiro. Ele disse: olha, havia muitas viúvas na época de Elias, mas ele foi cuidar e multiplicar os bens dentro de casa
de uma viúva de Sarepta, lá da região de Tiro e Sidom, uma viúva da Fenícia. E eles ficaram com muita raiva e quiseram apedrejar Jesus pelo que ele estava dizendo. Não é este o filho de José? Você pode encontrar duas genealogias de Jesus nas Escrituras. A genealogia que está em Mateus, a genealogia que vem dos reis, mostrando Jesus como filho de Davi. Jesus da linhagem real. E desta linhagem real, tanto nós vamos ter uma ascendência que vai para José, como a que vai para Maria. A que vai através de Maria está em Lucas. Em Lucas, o filho de Davi, que vai gerar Yeshua, que vai gerar Jesus, é Natã. Em Mateus, ali está a genealogia que vai até José, então ele vem através de Salomão e assim por diante. Nós vamos lembrar que um dos últimos reis de Israel, o rei Conias ou Jeconias, na época do profeta Jeremias, ele recebe uma palavra profética dizendo que nenhum descendente dele vai se assentar no trono. Então nós vemos que Jesus, Yeshua de Nazaré, ele é um herdeiro legal do trono de Israel, tanto por seu pai adotivo, José, como por sua mãe, Maria. Mas nós vamos ver que o direito legal do Senhor está através de Maria. E é a mãe que dava exatamente esta, podemos dizer, o nome de judeu, o nome de pertencer à família de Israel. É através do nascimento pela mãe, através da sua mãe que ele poderia ser. Por exemplo, se o pai é judeu e a mãe não é judia, o filho não é judeu. Mas a mãe é judia, mesmo que o pai seja um gentio, o filho será um judeu. Jesus, ele tinha de estar nas raízes, ele tinha de estar ali nas genealogias, fazendo parte da humanidade. Ele veio como homem, em carne e osso, para levar sobre si tudo que a humanidade fez de errado, todo o pecado levar sobre si. Assim como através do primeiro Adão, o primeiro homem, veio o pecado e veio a morte por causa do pecado, assim através do segundo Adão, do segundo homem, que ambos de uma maneira sobrenatural vieram ao mundo. Adão foi feito do pó da terra e soprado em suas narinas o fôlego de vida. Yeshua, Jesus de Nazaré, nasceu de uma virgem. E Jesus, cheio do Espírito Santo, cumpriu todo o propósito de Deus aqui. Não é este o filho de José? Mas nós vamos ver que ali no Evangelho de João, nós temos todas as provas cabais de Jesus como Filho de Deus ou como sendo Deus. Jesus é adorado. Um dia, todo joelho vai se dobrar. Eu me lembro que quando estive ali na Guiânia inglesa, encontramos um casal de muçulmanos e aquela mulher veio assim, com muita ira, com muita fluência, falando em inglês, é claro, ela dizendo: Jesus é filho de Maria, Jesus é homem, Jesus é um profeta, é como todos os homens, é filho de Maria. Eu não podia falar muito com ela, tínhamos pouco tempo, mas eu pude lhe dizer: olha, um dia você saberá que Jesus é o Filho de Deus. Tomara que você saiba isso enquanto vive, para que creia nele e seja salva. Mas se não, um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, a glória do único e verdadeiro Deus. Para a glória de Deus, todos confessarão que Jesus é Kyrios, é Adonai, é Senhor. Só isso pude lhe dizer. E a Escritura nos diz em João capítulo 3, de 16 a 19, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Filho único de Deus, amado de Deus, para que todo que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isto é o que nos diz a Escritura. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem nele crê tem a vida eterna. Por isso, tanta ira das seitas, não queremos que ele reine, não queremos Jesus, mas ele é Senhor. E ele tem provado que é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Você pode hoje ser salvo se crer em Jesus como Filho de Deus único e verdadeiro. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Jesus veio ao mundo, se tornou homem, deu a sua vida em meu lugar, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está sentado à direita da majestade do Pai e intercede por mim. Eu creio em Ti, Jesus, e Te entrego a minha vida e o meu coração, para que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor, durante toda a minha existência. Recebe a minha vida, perdoa os meus pecados e dá-me um novo coração. Eu Te entrego a minha vida. Recebe-me, Jesus. Amém, amém e amém.